Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário, entende como advogados que conseguiram alcançar grandes feitos na sua carreira, como eles conseguiram fazer isso. Compreende também como é o pensamento de médicos peritos, servidores da Justiça e da própria administração pública do INSS. Então vem com a gente, vem fazer parte desse podcast, com certeza ele pode te ajudar muito. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado e hoje eu vou entrevistar uma pessoa extremamente importante que vai dar várias dicas para vocês, com certeza. Mas antes de apresentar a convidada de hoje, queria pedir para vocês visitarem os vídeos anteriores que nós colocamos aqui no canal. Já entrevistamos alguns advogados que trouxeram ideias extremamente interessantes para você utilizar aí na sua advocacia. Conversei com perito judicial, tanto psiquiatra quanto cardiologista, e então tem alguns papos bem legais aí, eles dão dicas sobre benefícios por incapacidade, então tenho certeza que pode ajudar você aí a tornar mais fácil a execução desses processos aí. Queria pedir para você seguir o nosso canal e te explico por que você deve fazer isso. Grandes empresas utilizam uma técnica chamada benchmark, pois é, você aprender com outras pessoas. Como é que outras pessoas chegaram lá? Nós temos uma curva natural de aprendizado, que acontece a partir dos nossos erros e acertos. Na medida em que eu vou acertando e errando, eu vou evoluindo. Aprender com erros e acertos de outras pessoas, pessoas experientes, que também trilharam o caminho que eu penso em trilhar, faz com que minha curva de aprendizado seja acelerada. Então é uma oportunidade para você, a partir desses profissionais, aprenderem um pouquinho com a experiência deles e acrescerem aí essa experiência à advocacia de vocês. Também apresentar para vocês o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Aqui embaixo temos os nossos comentários. Pois é, aqui você pode fazer elogios, dar algumas dicas, sugestões para a gente. E se você também quiser fazer crítica, fica à vontade, porque para a gente é importante ouvir todas as informações para que a gente consiga tornar esse trabalho aqui cada vez mais relevante para você, aí, advogado, e para a advocacia previdenciária. Como é que você pode contribuir com esse canal? Pois é, você pode contribuir. Compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp de direito previdenciário. Esse podcast ele é feito exatamente para advogados previdenciaristas. Então, compartilha com eles. Primeiro, permite que eles tenham acesso a esse tipo de informação, tá bom? E consigam também, de alguma forma, melhorar a advocacia deles, beleza? Bom, sem mais delongas, apresentar para vocês hoje a minha convidada, que é uma pessoa especial. Primeiramente, ela é minha amiga, é minha mentora, tem várias histórias legais dela que eu conheço e conheço bem. Ela é minha sócia e ela também é a minha mãe. Doutora Valéria Schettini, seja muito bem-vinda ao Previcast. Tudo bem? Olá, Danilo. Eu me senti assim, bastante lisonjeada desse seu convite. Eu participei aí dos bastidores, desde essa criação desse Previcast. Aliás, eu quero te parabenizar, porque é um projeto muito bacana. Eu vejo que vai abrilhantar bastante os novos advogados. Na nossa fala aí, eu vou até comentar sobre isso, porque eu participei de uma advocacia muito lá atrás e hoje a coisa mudou bastante. Eu quero te parabenizar aí pelo projeto. Vi aí bastante pessoas importantes, pessoas brilhantes aqui que passaram por esse Previcast, pessoas que trouxeram muitas dicas, trouxeram a sua experiência, e eu fico assim bastante lisonjeada de estar participando e sendo entrevistado pelo meu filho, né? Então vamos lá. Pois é, um formato diferente para mim, além de uma emoção muito grande de tá tocando um projeto aí inovador, né, e desafiador realmente para mim. É também emocionante estar conversando com a minha parceira, minha mentora, né, minha mãe, que, poxa, além de me auxiliar muito aqui na minha carreira, ela, enfim, me auxilia como uma parceira de vida mesmo. Então, não poderia deixar de não trazê-la aqui para participar comigo desse podcast, apresentar você para a advocacia, né,
E o pessoal saber que por trás aqui de tudo que eu faço e penso, tem realmente minha mãe me apoiando. Todos os outros episódios você teve comigo, realmente, né? Acompanho aqui os bastidores, então os outros entrevistados sabem que ela sempre esteve aqui comigo, participando enfim, aprendemos muito, né? Aprendemos muito com o pessoal que passou aqui, né? Realmente foram dicas importantes que, de verdade, muita coisa a gente aplica no escritório mesmo, né? Coisas que o pessoal fala aqui, a gente leva para o escritório, reúne com a equipe, conversa. Então é bem bacana mesmo. Bom, como de praxe, né? Eu tenho feito com os demais convidados e partindo para conversar com a nossa entrevistada aqui, que é realmente a nossa referência de hoje, queria que você contasse um pouco para gente como que foi aí o seu início no direito, né? No direito e no direito previdenciário. Como é que isso aconteceu na sua vida? Bom, primeiro eu preciso voltar lá ao início, né? Eu nasci na roça, né? Aos 7 anos eu vim para São Paulo e aí eu comecei a estudar. Fui estudar numa escola pública, por sinal muito boa. Ali eu tive o início da minha boa formação. Fui criado por vó. Minha avó me criou até quando eu casei. E hoje eu tenho 2 filhos, né? Um deles é o entrevistador, o Danilo. Eu tenho o Denis e tenho 5 netos, né? Um deles hoje, o Davi, já trabalha comigo e eu tenho, assim, muita alegria de ter a família que eu tenho. Eu fui casada, meu marido Alfredo faleceu há 3 meses atrás, sou uma recém-viúva. Pois é, fica aqui meu agradecimento a ele. Cara, Bom, incrível. em relação à questão do direito previdenciário, eu quando ainda, lá para os 13 anos de idade, eu fui estudar. Eu vi até hoje aqui, outro dia também, nas entrevistas, que as pessoas da minha idade começaram a fazer datilografia. Então a datilografia foi o início de tudo, porque é onde você aprende a escrever, não é? E aí eu fui para a Fundação Bradesco, aos 13 anos de idade. E depois eu comecei a trabalhar na própria Fundação Bradesco como copeira. Depois disso, eu fui trabalhar em várias atividades, trabalhei numa lotérica, trabalhei numa fábrica de plástico. E depois que eu casei, logo coincidiu com a data do meu casamento, eu fui trabalhar numa empresa que era uma instaladora de antena parabólica, uma instaladora de antenas coletivas para prédios, né? E lá eu me deparei com a escrita de notas fiscais, contratos. Eu fazia muita digitação ali, né? E o dono da empresa, o Antônio Neto, ele era uma pessoa muito, muito esperta, muito Que inteligente. ano que era isso? Então, isso foi em 87, 86, 87. E ele me ensinava bastante, né, como que deveria ser escrita. E na época, a datilografia, você tinha que fazer 180 toques por minuto, porque quando você ia fazer o teste datilográfico, se você não fizesse os 180 toques por minuto, você era reprovado nos testes. E eu fui reprovada naquele teste que eu fui fazer naquela empresa. Mas aí viram a minha letra, acharam que a minha letra era bacana e me pegaram para escrever as notas, né? E eu fazia as notas manuais, notas de venda mercantil, nota de prestação de serviço. E aí eu fui aprendendo. Naquela empresa eu fiquei 20 anos. E eles me deram, assim, uma grande oportunidade, porque ali eu pude aprender muito. O que eu aprendi ali naquela empresa, eu trouxe depois para a minha vida, porque ali eu aprendi como eram feitos processos na Receita Federal, como eram feitos impostos, que tipo de impostos eram cobrados de uma empresa. Então ali eu comecei ali tendo contato com esse mundo jurídico, com essa questão de impostos. Então eu comecei a namorar esse direito ali. Bom, e nessa época eu morava na Avenida próximo da Avenida Pompeia. E depois, por necessidade mesmo, né, nós
Eu era uma pessoa muito humilde, criei meus filhos uma grande humildade. E aí, nessa ocasião, eu pagava aluguel e saiu uma oportunidade de eu me mudar para a Zona Leste através de uma inscrição numa casa popular feita pelo CDHU. E era um bairro muito distante, o Itaim Paulista. Então, veja bem, eu morava próximo ali da Pompeia, as Perdizes, e me mudei para a região leste, bem no fundo mesmo da região leste, bem próximo ali de Itaquá, Poá. E era um conjunto residencial muito grande, popular. E ele tinha acabado de ser entregue, então ele não tinha água, ele não tinha luz, tudo era muito difícil, não tinha ônibus, não tinha coleta de lixo, então tudo era muito difícil. E eu fui com meu marido e meus filhos para esse bairro. E chegando lá, começou a se formar uma associação de moradores. Para quê? Para trazer benfeitorias para aquele bairro. E era um bairro que tinha mais de 1.100 casas. E estava do lado também formando outra parte de outras casas. Então, muito populoso. E aí nós precisávamos trazer melhorias para aquela região. Como fazer? Nós tínhamos que ir até as autoridades, né? E para isso nós tínhamos que fazer ofícios, tínhamos que fazer minutas e tinha que estar direto batendo na porta da parte pública mesmo, para trazer essa benfeitoria ali para aquele bairro, para melhorar a vida daquela população. E aí, aos poucos, formamos ali uma associação de moradores, chamava-se Associação de Moradores do Conjunto Habitacional em Costa Norte. Ali foi registrado, teve todo um registro daquela associação, formou-se a diretoria, formou-se o conselho fiscal, a parte do secretariado, e eu era a secretária daquela associação. E aí eu trabalhava nessa empresa, e aí à noite, muitas vezes à noite, quando chegava do serviço, a gente se reunia, e nos fins de semana também nos reuníamos para falar com os políticos, chamava os políticos até a associação, muitas vezes ficava fazendo as cartas, os ofícios, para serem protocolados na parte pública, né, para trazer essas melhorias. Bom, e com isso eu fui aprendendo, né, fui gostando da coisa, e ali eu fui aprendendo a brigar pelos direitos das pessoas. E muitas vezes as pessoas me procuravam na minha casa, porque a minha água veio cara, minha luz veio muito alta, quanto que vai vir o ônibus, vai vir o asfalto. E com isso nós fomos brigando por esses direitos, conseguimos asfalto, luz, coletor de lixo, hidrômetro, e a vida daquela população foi melhorando bastante. Participei ali uns 5 anos daquela associação, depois que o bairro estava todo asfaltado, que tinha energia, ônibus, né? Era muito distante para pegar um ônibus. E aí eu passei a minha parte de secretariado para a próxima gestão, que veio depois de mim. E ali eu comecei a gostar dessa briga, né? Porque o direito é uma briga, né? Uma briga pelo direito das pessoas. E ali eu me sentia também como responsável por trazer aquela melhoria para aquela população. Tanto quanto eu e meus filhos, era uma população muito carente, uma população que precisava de alguém que o representasse, precisava de alguém que mostrasse ali as caras ali perante a autoridade pública, para trazer ali, porque eram contribuintes, eram pessoas que mereciam respeito, né? Bom, e aí em 2002, mais ou menos, eu já com 20 anos que eu trabalhava nessa empresa, eu decidi sair. Foi aí que eu, com todo o aprendizado que eu tive, tanto na associação como nessa empresa, eu trouxe para fundar, né,
a advocacia Schettini, eu comecei bem, muito devagar, né? Porque mesmo depois que eu saí dessa empresa, eu saí, mas eu não saí totalmente, porque, imagina, é como se fosse um casamento, né? Você trabalha 20 anos numa empresa, você não tem como você simplesmente interromper drasticamente esse convívio, tanto da minha parte como da parte deles. Então eu saí da empresa, mas aí uma semana depois eu não sabia o que fazer. E aí eles me chamaram e eu voltei a prestar um serviço para eles durante 1 ano e meio. Comecei a prestar esse serviço três dias na semana, depois nos outros 6 meses, 2 dias, até um dia, e até a gente conseguir realmente romper, né, esse cordão, né? Mas aí em 2003, eu já comecei a trabalhar com esse Schettini. Por quê? Eu comecei a trabalhar com o direito previdenciário. Porque quando eu estava nessa empresa, o irmão da dona da empresa, ele faleceu, ele trabalhava lá na empresa, e a mãe dele morava em Sorocaba. E ela não trabalhava, ela não tinha nenhum tipo de benefício, e eles a ajudavam. Um pagava a casa, o outro ajudava com a alimentação, e ele faleceu. E aí agora? Como fazer? E aí eu falei, deixa que eu vou tentar fazer esse benefício para ela. E aí eu comecei a reunir documentos, e aí eu fiz a pensão, depois ela começou a receber, eles ficaram muito gratos. Posteriormente, um tio meu, ele era alcoólatra, ele tinha muitos problemas de saúde, mas era uma pessoa que tinha trabalhado bastante na vida. E ele tinha perdido toda a documentação, eu fui atrás dessa documentação, fui garimpar todos esses vínculos empregatícios que ele tinha tido na vida dele. E aí, depois de reunir tudo, eu entrei com o pedido previdenciário, ele começou a receber o benefício e depois ele se aposentou por invalidez, né? Ele teve um derrame, depois teve um câncer e ele foi aposentado, né? Então, eu comecei ali a me apaixonar pelo direito previdenciário. Quando eu saí da Ingetec, que era essa empresa que eu trabalhei durante 20 anos, 21 anos e meio na realidade, eu falei, vou trabalhar com direito previdenciário. E aí eu coloquei na minha casa um banner. E ali eu comprei livros, comecei a estudar o direito previdenciário e as pessoas começaram a me procurar. Era uma época muito difícil, porque nessa época eram muitas filas no INSS, o direito previdenciário chegava com uma certa dificuldade para as pessoas, e aí nessa época foi aí que tudo começou. Em 2003 ali, realmente era uma época que o INSS tinha muita fila, né? Muita fila. Aliás, você foi falando e é engraçado, né? E aí fica interessante, porque quando vou chamar de doutora Valéria, para manter o formalismo do programa, mas na minha memória vai vindo tudo que você vai falando, né? A questão, por exemplo, do bairro sem asfalto, sem absolutamente nada, as reuniões de associação, né? E a sua participação efetiva ali, né? Sempre à frente de tudo, era uma referência na época. E as filas, né? Pegava eu, meu irmão, o Denis na mão e levava muitas vezes. Na verdade, acho que foi um pouquinho depois disso que eu passei aí para as filas do INSS. Mas 2003 você começou e aí colocou esse banner, começou as primeiras aposentadorias. Que interessante, queria que você até falasse sobre isso. O direito previdenciário, ele não tem muito na faculdade, né? As pessoas não aprendem direito na faculdade, é muito pouquinho. Hoje tem um pouquinho mais de direito previdenciário, mas é bem fraquinho. Para quem está começando no direito previdenciário, ele é um aprendizado muito prático, não é? Ele é um aprendizado técnico e prático, é no dia a dia, não é? Ou você acha que Sim, ele pode ser apenas teórico, assim? você disse o quê? Em relação à questão Aprender o direito previdenciário, né? você diz na parte prática ou na parte filosófica da coisa? Não, eu digo para você trabalhar mesmo com direito previdenciário, É, né? Eu vou começar agora a captar pessoas para eu fazer o direito previdenciário, né? Conseguir aposentadorias.
A impressão que eu tenho é de que isso acontece muito na prática mesmo. Não tem muita teoria que vai te ajudar aqui. É isso. Eu agradeço bastante, inclusive nas reuniões que tiveram aqui, eu vi muita gente do INSS falando, peritos. Eu me sinto, assim, muito agradecida por ter passado por esse momento do INSS, esse momento difícil. Lá de 2013. Nossa, porque esse momento ele me trouxe, assim, um aprendizado muito grande, porque eu me lembro que quando eu comecei, Danilo, tinha o 0800, Uhum. Não era um 351. o 0800, e às vezes eu pegava o direito do cliente e eu não entendia uma outra coisa e eu ligava e falava: escuta, eu preciso fazer uma aposentadoria aqui, você me explica como que eu devo proceder? E era interessante porque ali o pessoal do 0800, ele explicava para você como você devia fazer. Então era didático a coisa, né. E quando você ia no INSS, você aprendia na prática, porque você aprendia com os erros. Aquilo que foi falado aqui pelo Virgílio numa outra entrevista, era exatamente assim, porque às vezes você errava mesmo. Você deixava de levar um documento, ou você levava documento a mais. Quais são os documentos que você tem que levar para aquele tipo de benefício? E aí você tinha que estudar, você tinha que ler ali, por exemplo, na lei, quais eram os documentos que você tinha, quais eram os requisitos para aquele tipo de benefício. Então você aprendia na prática. Hoje a coisa ficou assim um pouco mais, acho que fria, né, digamos assim. Então eu vejo que para o advogado que inicia hoje o direito previdenciário, ele tem um pouco dessa perda, que é esse tete a tete que você tinha lá nessa época, né, que você tinha que separar documento por documento. Eu lembro que, para você fazer o protocolo, você tinha que ter documentos autenticados, você tinha que ir no cartório primeiro, para autenticar o RG, o CPF Verdade. do cliente, e o documento ficava preso lá. E se você precisava depois voltar, você tinha que ter outro documento autenticado. O INSS retinha o documento. Isso, a INSS retinha o documento. Então era, assim, uma força de vontade mesmo de trabalhar com o direito previdenciário. E aí nós passamos por tudo isso, né, então foi um aprendizado que Na prática mesmo. na prática. Então quem milita no direito previdenciário, quem militou no direito previdenciário nessa época, e hoje ainda atua no direito previdenciário, eu tenho certeza que vai comungar comigo essa alegria de ter participado desse período, porque embora sofredor, Uhum. ele também te trouxe, sim, um aprendizado muito bacana. E eu comecei em 2005, um pouquinho depois, na Advocacia Schettini, né? E, e hoje a Advocacia Schettini ela está muito bem estruturada, né? Ela tem um número grande de colaboradores, enfim, todos os seus departamentos, cada departamento específico em cada área. Mas eu me lembro naquela época, bem no comecinho, eu jovem, eu não tinha... você realmente passou muitas coisas na vida anteriormente, né? Tanto na Ingetec quanto na associação, que talvez te deram muita bagagem de compreender como que é a questão de organização de um negócio e tudo, né? Eu não tive isso. E eu me lembro que no início era encantador, assim, ver a forma como você geria cada coisa. Porque, assim, não tem ninguém te ensinando, né? O advogado que tá em casa, provavelmente começando, né? Ele tá lá com 1, 2, 3 clientes, daqui a pouco tá com 10, daqui a pouco tá com 100. Como é que você começa a fazer? Você precisa fazer gestão disso. Você precisa começar a gerir esses clientes, você precisa ter uma base de cadastro. Eu não tinha essa percepção antes, mas você precisa ter uma base de registro desses clientes, de comunicação, porque você acaba perdendo um pouquinho. Como é que você... É a experiência que foi trazendo isso para você? Porque assim, você começou a implantar cada procedimento na Schettini a partir do nada. Assim, ou pelo menos a impressão que eu tinha, né? De que era do nada, assim. As coisas vinham surgindo e toma, aí tava organizado, um ponto a ponto. Eu falava, caramba, que legal, cara. Então, como eu disse, algumas coisas eu trouxe da experiência que eu tive na Ingetec. Então lá também nós não tínhamos computador. Eu me lembro que quando eu saí de lá, nós estava implantando o 386, né? Então era tudo na base da ficha, do cadastro.
Então, tinha uma pasta física com o nome do cliente, um cadastro com os telefones. Então, isso eu trouxe para a Schettini. Então, a gente tinha essa folha impressa, e aí a gente colocava o nome do cliente, o endereço, os telefones, quem indicou ele para nós. E ali ia anotando todos os passos, passo a passo do processo dele. Então, por exemplo, dia 1º de junho, estivemos na PS tal, e foi falado isso, foi protocolado o benefício. Aí, sei lá, dia 10 de julho, verifiquei o benefício, ainda está em análise. Então, a coisa era muito manual. Isso, e nós tínhamos a ficha, né? A ficha de cadastro, tipo, uma ficha pautada. Quem é mais velho vai lembrar disso. Então, eu tinha a ficha pautada e tinha o fichário, né? Então, eu colocava a ficha ali de cada cliente, com os dados dele todos. E aí, quando você precisava, você ia ali e pegava essa ficha, que era nada mais nada menos que um cadastro que você tem hoje no sistema. Hoje é tudo informatizado. A Schettini hoje é toda informatizada. Mas foi exatamente assim que nós começamos. E esse cadastro, toda vez que você precisava falar com o cliente, você pegava essa pasta. E esse tanto também no INSS, também era tudo dessa forma, porque eu me lembro que o benefício por incapacidade, ele também tinha um processo no INSS. Então, você levava o que no INSS? Você levava o RG, o CPF, a certidão de casamento, levava o laudo, o relatório, né? Relatório médico, tinha um pedido, tinha um formulário do INSS, e você levava e era aberto um processinho ali, e depois a pessoa passava na perícia. Em muitos casos mais antigos, se você pegar essa cópia de processo, vai estar lá o laudo pericial. O perito fazia a avaliação e era colocado esse laudo dentro do processo. É legal, assim, e você vê que não, às vezes você não tem condições de ter um sistema financeiro para gerir seus processos, né? Que é o que a gente não tinha na ocasião, né? Não tinha um sistema, na verdade a gente não tinha recursos, acho que também nem tinha sistema naquela época, né? A gente tá falando de 2003, 2005, mas, enfim, você não precisa de desculpa, né? Você pode ir lá e achar uma forma para poder fazer. E assim, acho que isso é uma característica que eu não sei se eu já te falei isso, mas era uma característica muito forte sua. Pegava e fazia, tipo, não colocava as desculpas na frente, né? Encontrava a solução, pô, preciso gerir, tô com 100 clientes. Cara, legal, tô com 100, então tá bom. Então vamos gerenciar. Como? Vamos criar um sistema. Do nada ia lá e criava e tal, trazia várias soluções, muito bacana. E mesmo dessa forma, muito jurássica, digamos assim, né? Nós tínhamos uma organização muito bacana. Eu me lembro, inclusive, que nós tínhamos os nossos colaboradores que ajudavam a levar os processos até o INSS, chamados procuradores, né? As pessoas que eram colaboradores da Schettini e que nos ajudavam nesses protocolos. E nós tínhamos o caderno de cada APS. Então, nós tínhamos o caderno da APS do Glicério, tínhamos o caderno da APS Legal, do Brás, tínhamos o caderno da APS, sei lá, do Centro. Então, todos os clientes que eram cadastrados, que tinham o benefício naquela APS, eram anotados naquele caderno. Então, toda vez que alguém ia naquela APS, a gente olhava naquele caderno para verificar se tinha alguma pendência para ser verificado naquela APS de algum cliente, e já resolvia tudo, né? Verdade. Eu lembro disso. Eu, durante um tempo, fiquei cuidando desses caderninhos e dos procuradores, né, que faziam os serviços externos do INSS. E era exatamente desse jeito, caderninho de cada APS, olhava lá o que tinha de serviço, e aí, ó, aproveitando que você vai lá, verifica esse também, verifica esse e tal, né? Mais ou menos como muitos advogados trabalhavam em relação ao próprio fórum, né? O fórum antigamente tinha isso, né? Pessoa
Advogados que tinham um volume muito grande faziam isso, né? Também dependiam de estagiários, aí pediam para os estagiários ir no fórum e vai no fórum, tal, já aproveita, resolve isso, tal, puxava, também era bem manual, bem como você colocou, Jurássico. Mas era uma época, assim, em que, embora horrível em termos de fila, né? Em termos de fila era muito ruim, em termos de resultado do processo era muito rápido também, assim, não era? Você lembra disso? Pelo menos acho que a boa parte das agências concedia benefício na hora. Era difícil você conseguir pegar uma senha, né? Porque às vezes dava 10 senhas de manhã. Mas depois que você pegava a senha, se tivesse tudo certinho, conseguisse protocolar o benefício, concedia na hora, né? Sim, se a documentação estava ok, estava certinha, você tinha aquele problema de enfrentar a fila e de ser um dos contemplados daquela senha. E quando você se deparava ali no guichê, muitas vezes já era concedido na hora. Todos os benefícios eram concedidos de uma forma muito rápida, né? A questão, a fila era mais para você conseguir ter acesso ao INSS, mas quando esse acesso era conseguido, você tinha ali uma concessão muito rápida. Tem muitos advogados que estão nos assistindo aqui, estão no início de carreira, né? Enfim, e a advocacia é uma atividade, como você sabe, é muito exercida sozinha, né? A gente, enquanto família, a gente é muito unido, a gente conversa bastante. Mas, via de regra, o advogado, ele vai iniciar seu escritório ou tenta, por algum tipo de afinidade, conseguir um sócio, né? Ou acaba enveredando para a tentativa solitária de abrir um escritório. E aí tem as dificuldades que são características desse momento, né? Você iniciou um negócio, né? Lá no passado, 2003 ali. E como é que foram essas dificuldades? Quais as dificuldades que você se recorda, assim, que você enfrentou naquela ocasião? E em algum momento você chegou a falar, cara, não quero, não vou continuar com isso, não dá, tá difícil. Isso aconteceu com você? Olha, desistir não, eu nunca pensei assim em desistir, não. Eu sempre me desafiei muito, sempre fui muito desafiadora. Sim, encontrei muitas dificuldades. Eu acho que você também acompanhou bem isso. A Previdência Social teve muitas mudanças e, e essas mudanças nos causavam aí, assim, um grande transtorno, porque a gente tinha que se adaptar a essas mudanças, né? Você tinha que dançar a música que o INSS queria que nós dançássemos. Então, essas dificuldades aí, ah, de dormir na fila para pegar uma senha, porque cada vez mais as pessoas chegavam mais cedo. Começava às 10, às 7, teve época que tinha gente na fila às 5 da tarde. Então, isso era complicado. E depois as mudanças. Eu me lembro, por exemplo, de uma regra que saiu, agora me falhou agora, acho que é a 242. Uhum. É, MP 242? isso, a MP 242, que ela modificou o sistema de cálculo, assim, de um dia para a noite. Eh, e aí era uma dificuldade, porque as pessoas, de repente, ingressavam com o pedido de benefício e o benefício ele era cortado pelo meio. E aí você tinha que entrar com pedido de revisão. E aí, para entrar com pedido de revisão, era uma nova fila, era uma nova senha, então era tudo muito difícil. Mas eu repito, acho que tudo muito gostoso, né? Porque isso me trouxe até aqui, esse aprendizado. eh, eu acho que você aprender na prática, da forma como eu aprendi, da forma como você aprendeu, eu acho que é muito bacana, porque te traz assim hoje você olha pro sistema previdenciário e você vê o avanço que teve, né? Tanto para nós advogados, porque eu me lembro que para você pegar um quinis você tinha que pegar a senha. Hoje você entra no meu INSS e você pega o quinis. Então, facilitou bastante. Facilitou para a própria população. Então, essa dificuldade, ela também trouxe algo muito bom, que foi o aprendizado. Verdade.
você tá falando uma coisa que realmente é uma característica muito sua, que eu absorvi, né? Que é essa questão de você ser positivo, né? Encarar os desafios sempre de forma muito positiva, né? Perguntei para você se você pensou em algum momento em desistir e realmente você disse não, né? E com uma convicção muito grande, tipo assim, cara, não, eu realmente sabia o que eu queria fazer e independente do que fosse acontecer, eu ia fazer acontecer. Eu não sei, tá assim, eu sempre tive muito assim mesmo, né? Com uma vontade de fazer a coisa acontecer e realizadora. Tanto que realizou e a Schettini veio crescendo, insistiu, porque foi uma época difícil mesmo, muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Eu lembro, em 2005, a gente tinha concessão de benefício por incapacidade lá no escritório e era um volume grande de benefícios concedidos na época. De repente, mudou o sistema de perícias, lembra? Eram os perícios credenciados, depois o INSS trouxe isso de forma orgânica, né? Então, a própria INSS passou a fazer essas perícias. Não sei se melhorou ou não a qualidade da análise, mas começou a ter muito mais indeferimento de benefícios, então eram momentos que você poderia ter dito, né? Cara, não quero continuar. Não dá, tá difícil, porque você tinha já um nível de concessão que vai gerando para você um valor, né? Uma renda no escritório, que você já meio que começa a se acostumar. De repente você tem essa queda. Cara, é uma dificuldade muito grande, né? A gente teve uma conversa, não me recordo em qual programa, e que o advogado comentou exatamente sobre isso. Da dificuldade em relação a questões de dinheiro, né? Então, poxa, eu tive dificuldade financeira, tive que recomeçar meu escritório, e isso para mim foi uma dificuldade que me pensou. Acho que também num dos primeiros episódios a gente também teve uma questão nesse sentido, acredito com a doutora Silvana, acho que foi o doutor Eduardo também comentou algo em relação a isso, né? Foram dificuldades que eles tiveram e dá vontade, né? Imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente deve ter algum pensamento nesse momento. E a dica que fica aqui, eu acho que pelo exemplo da doutora, ela sempre trouxe isso para mim, sejam positivos, independente da dificuldade que você tiver no dia a dia aí, seja positivo. A positividade é algo que... Como é que você tem essa positividade? Como é que isso acontece com você? Cara, nunca, em momento nenhum, você fala assim, eu mostro um problema, você, não, vai dar certo e tal. Como é que isso acontece? É natural? Foi implantado na infância? Foram as dificuldades da vida e a superação a elas que deram muita casca para você? Como é que isso aconteceu? Olha, Danilo, você conhece parte da minha história aí, boa parte da minha história, quase tudo eu vejo, mas as pessoas que estão me ouvindo não conhecem. Como eu falei, eu vim da roça aos 7 anos e nós éramos uma família assim com muita dificuldade, humilde, né? Então logo cedo Chegou a passar fome? passamos muitas dificuldades, muitas. Eh, eu tive que logo cedo eh, fazer trabalhos manuais, vender chaveiros, vender lanche. Eu ia para a escola, então eu fazia lanches e eu levava, estudava e a bolsa do lanche estava aqui do lado Quantos anos, hein? na hora do recreio, né, que chamava recreio, eu vendia meus lanches para ajudar em casa. Então, desde cedo, eu nunca pedi para minha mãe para comprar algo para mim, comprar uma calça, comprar uma blusa. Eu sempre corri atrás daquilo que eu Quantos anos você tinha nessa precisava. época da escola que você vendia lanche, lembra? 11 anos, 10 anos. Muito não. É, então eu aprendi desde cedo, né, lutar por aquilo que eu queria, lutar pelos meus interesses, ser dona do meu próprio nariz, né. Então eu sempre fui assim, a necessidade me fez assim. Uhum. Eu tive que lutar por muitas coisas durante toda a minha infância. Eu tive uma juventude um tanto difícil, então eu tive que me defender sozinha muitas vezes. Então isso me trouxe uma facilidade de lidar com os problemas, lidar com as adversidades, lidar eh, com todos os problemas e achar que não é problema, achar que é coisas que você tem que passar e tem que continuar. Então a Schettini, ela foi para mim um grande desafio, né, porque eu saí de um vínculo de 20 anos e falei: "Agora eu vou montar o", mas eu também não tinha, uma amplitude do que iria acontecer. Eu simplesmente sempre tudo na minha vida eu comecei,
fui lá, comecei e pronto, não vou desistir, vou continuar, e assim foi. Vou melhorar, me tornar Vamos melhor. Os problemas vão sendo ajeitados ao longo do caminho, resolvidos. E pronto. E assim sempre foi na minha vida, né? Sempre encarei as coisas como com muita positividade, né? Com garra. Tem um problema todo mundo tem. Mas e aí, vamos resolver? Vamos, tem que resolver. Porque não dá para chorar, né? O problema. Nós temos que pegar o problema e resolver. É isso. Na Esquitini, nós temos hoje uma filosofia, né? Uma forma de pensar na questão da gestão, de que empresa ela é resultado de pessoas, enfim, mas ela tem dois pilares importantes, né? Pessoas e processos. Tem muito de você nisso, né? Que a gente faz na Esquitini. Como é que você trabalha essas questões de pessoas e processos dentro da sua empresa? Como é que você pensa isso? Olha, eu penso com um carinho muito grande, que as pessoas é que trazem o resultado dos processos. Não os processos para as pessoas, e sim as pessoas para os processos. Então, na Schettini nós temos um carinho muito grande pelos nossos colaboradores. Nós trabalhamos não só a questão humana dos nossos colaboradores, como nós também trabalhamos a questão do desafio, do aprendizado. Então, nós estamos sempre buscando para eles formas de um aprendizado melhor, proporcionamos cursos, nós temos plataforma que nós pagamos anualmente, que é disponibilizada para o colaborador. Nós estamos sempre muito próximos do nosso colaborador, sempre participamos de festas, comemorações. Cada aniversário na Schettini hoje, a própria unidade comemora esse aniversário. Nós estamos sempre comemorando uma festa junina, uma meta. Então, eu valorizo muito a questão do ser humano, a questão do colaborador. Nós temos colaboradores que estão lá conosco há mais de 16 anos. Então, são pessoas que estão com a gente e que acreditaram no nosso projeto e nós também acreditamos nele. E que nos prestigia até hoje com a sua colaboração. Então, a questão humana na Schettini, ela é questão primordial, né? Aliás, nós temos isso lá na nossa missão, nos nossos valores, que o nosso colaborador é o nosso bem maior. Importante, verdade. A gente tem a nossa declaração de missão, visão e valores. Nesse mantra que nós temos, uma das questões realmente está ligada às pessoas. E os processos, né? Pensando nos processos de produção aí. Bom, é uma empresa em que hoje você está numa fase ou numa parte muito mais de gestão, né? Hoje você tem gerido muito mais a empresa, né? Do que efetivamente elaborado prazos ou feito peças, né? Você gosta do atendimento, né? O atendimento é algo que te encanta, aliás, não é? Importante essa comunicação com o cliente. Aliás, a gente pode falar de atendimento daqui a pouquinho também, porque é uma coisa bem legal para a gente poder falar. Queria entender a questão de processos, né? Em termos de execução das atividades. Como é que você avalia isso, a importância que você pensa para isso e a estratégia talvez que o pessoal possa utilizar? Olha, aquele cadastro antigo e aquela ficha, né? Aquilo, logicamente, já foi abolido há muito tempo. Hoje, nós temos um processo na Schettini, até por obrigação mesmo, porque a própria tecnologia, ela Impõe. ela impõe essa necessidade. Tudo hoje é muito informatizado, né? Nós temos um diretório, onde todas as pastas, todos os clientes são colocados ali, tudo muito bem organizado. Nós temos clientes que têm, às vezes, 2, 3 processos com a gente. Então, dentro da pasta do cliente tem subpastas, onde tem ali
todas as informações do processo, todos os documentos pessoais, tudo é muito organizado na pasta. Em qualquer lugar que nós tivermos, a gente consegue acessar esse diretório. Nós temos também o sistema informatizado, que é o próprio sistema dos processos, onde ali Gestão de processo. a gestão de processo, exato, onde é anotado tudo que acontece no processo. O sistema ele puxa também as informações processuais. De maneira automatizada, né? De uma forma muito automatizada, tudo muito bem organizado. Então, nós temos uma gestão hoje organizacional assim, muito eficiente, que é modelo, né? É um modelo de organização e de gestão para qualquer escritório Tem de manuais, né? advocacia. Os manuais. Nós temos manuais, nós temos fluxogramas, então nós temos equipes na Schettini. Então, cada equipe ela tem o seu fluxograma, cada forma de trabalho. Então, por exemplo, nós temos na equipe administrativa, nós temos o fluxograma de como avaliar e protocolar uma aposentadoria por idade, por exemplo. Como avaliar uma aposentadoria especial. Então, tudo é muito organizado. Então, tem fluxogramas, nós temos os manuais. Então, tudo fica ali à disposição do colaborador para buscar, para fazer o serviço da melhor forma possível, sempre pensando que na melhor forma de serviço para o nosso cliente e na qualidade do nosso trabalho, né? E hoje tudo isso está aí no seu celular, no Power BI. No Power BI. Inclusive, temos um gerente, né, de projetos, que ele está sempre buscando a melhor forma de trabalhar essa organização de processos, de sistema, da melhor forma, trazer uma clareza dos processos e trazer também uma clareza de melhor trazer para o nosso cliente o melhor benefício possível. Bom, você está hoje num nível de gestão já bem interessante, né? Com vários colaboradores aí no seu guarda-chuva, mas você não abandona o atendimento, né? No atendimento, esse contato com o cliente, você poderia já hoje não fazer, porque você tem pessoas que atendem para você, né? E faz essa interação, faz muito bem. Aliás, também tem treinamentos nesse sentido, né? Também tem treinamentos em relação à questão de atendimento. Mas você gosta muito do atendimento, né? Como é que funciona essa relação com o cliente? Então, você, inclusive, é um dos... você vive treinando, né? Os treinadores do atendimento. Nós temos aí pessoas altamente capacitadas para atender hoje. Mas eu gosto, né? Eu gosto mesmo desse atendimento. Eu gosto do cliente vir e falar, olha, eu quero ser atendido pela doutora. Esse cliente que gosta de sentar ali na minha mesa e de ouvir a proposta que eu vou fazer para ele, explicar o direito para ele. Então, eu gosto muito do atendimento. Eu acho que isso é uma marca da Advocacia Schettini, é uma marca que eu não quero deixar. Sempre que puder, eu quero sim estar atendendo o cliente, porque foi assim que eu comecei. Eu acho que é bacana você ter não deixar de uma forma total esse contato com o cliente, né? Eu vi outros advogados aqui falando que o atendimento é essencial e eu concordo plenamente. Eu acho que o atendimento do cliente, o cliente ser bem atendido, o cliente ter esse contato com você, você sentir do cliente qual é a expectativa dele em relação ao direito, eu acho sensacional. Se fosse para dizer um segredo aí do negócio, né? Então, um segredo para quem tá em casa e está pensando qual é a melhor atividade que eu posso desenvolver aqui no meu escritório, né? Pensando lá na ideia da teoria de Pareto, né? Então, algumas atividades que você faz são as atividades que de fato te trazem mais resultado. Você atribui ao atendimento, você acha que o atendimento é o fundamental de um escritório de advocacia? Acho, tenho certeza.
que o atendimento é o essencial. Porque a advocacia é um serviço de indicação. O cliente ele foi muito bem atendido e ele vai indicar, olha, vai no escritório porque lá eu sou bem atendido. As pessoas gostam de ser bem atendidas. Não só no escritório de advocacia, mas em qualquer lugar. Você vai num barzinho, você vai no mercado, você vai no açougue. Qualquer lugar que você vai, você quer ser bem atendido. Assim também é no escritório da advocacia. E ainda mais, porque ali você está trabalhando o seu direito. Então, o profissional que está do outro lado da mesa, ele tem que passar confiança para você. Ele tem que passar para você que ele é a pessoa que vai, ao menos, tentar da melhor forma possível resolver aquele direito que você acha que tem. Então, o atendimento ele é essencial. Eu acho que é o segredo do escritório de advocacia, sim. O bom atendimento. Legal. Pensando, e aqui é óbvio que a gente vai fazer um exercício de futurologia, se o termo está correto, mas estamos tendo muita mudança aí no direito previdenciário, né? Muita mudança no direito previdenciário. E as mudanças, infelizmente, elas têm sido sempre para restringir direitos, né? Seja de acesso em si, né? Da dificuldade de você realmente conseguir um benefício, quanto também a diminuição de valores, né? Então, muitos benefícios acabam tendo valores menores, como, por exemplo, é o caso da pensão, né? É um benefício que diminuiu muito no quesito financeiro aí. O que você pensa da Previdência para o futuro, né? Ou para a advocacia previdenciária para o futuro? Olha, eu vejo que a advocacia previdenciária ela vem mudando bastante. Eu não consigo te falar, Danilo, assim, uma previsão a muito longo prazo. Mas eu posso te falar que tem muito mercado e eu posso te falar que, infelizmente, muitas pessoas que fazem o protocolo do benefício diretamente no meu INSS e a regra do INSS é conceder o melhor benefício, no entanto, muitas vezes é isso que não acontece, né? Então, as pessoas acabam tendo o seu direito não avaliado da forma correta que deveria ser. Então, a advocacia previdenciária ela é de suma importância para avaliar esse direito e não na concessão mais, mas talvez por uma revisão. As pessoas precisam ter consciência disso, procurar, porque o direito ele decadencia e muitas vezes muitas pessoas já perderam esse direito, mas muitas pessoas têm esse direito de procurar a advocacia previdenciária, o especialista, para verificar se o seu benefício ele realmente foi concedido de uma forma correta e achar formas de melhorar. Porque imagina, a pessoa contribuiu a vida inteira e aí na velhice, onde ela tem que ser protegida pelo sistema, ela muitas vezes não tem o seu direito avaliado da forma como deveria ser. Então, talvez até digamos que as pessoas estão vivendo mais, então cria-se formas de atrasar o direito da pessoa. Mas eu, particularmente, eu acho que trabalhar 35 anos na sua vida, eu acho que é o suficiente, porque a pessoa ela tem o período de infância, tem os 35 anos de trabalho, e depois tem o período de velhice. Então, eu vejo que a pessoa também depois tem que curtir um pouco a vida e curtir o seu benefício previdenciário. Sempre de que forma? O melhor benefício que ele tem direito. Então, a advocacia previdenciária tem que olhar para a questão da revisão dos benefícios para as pessoas que se aposentaram e brigar, inclusive, pela questão da inconstitucionalidade por muitos direitos aí que estão sendo tolhidos, né? E a gente conseguir reverter algumas situações que, a meu ver, são absurdas. Realmente tem. Eu também acho que o direito, eu acho que com a tecnologia, né, também, que aí tem um outro ponto que eu posso te perguntar agora, mas ele tem tido muitas mudanças no âmbito, como dito agora, né, no âmbito legislativo, restringindo direitos,
E a revisão ela é algo muito interessante, porque na medida em que esses direitos são tolhidos de uma forma questionável, cabe ao advogado, de uma forma técnica, fundamentada, né, dentro dos princípios, né, uma análise principiológica, tentar realmente discutir questões de inconstitucionalidade, né, de interpretações incorretas, quando não forem inconstitucionalidade, para reverter. Então, acho que as revisões, para você aí, advogado que pensa em atuar no direito previdenciário, que está atuando no direito previdenciário, para futuro, acho que é muito interessante mesmo pensar em revisões, né? Muitas regras que tivemos agora em 2019, né? Regras de transição, que eu percebo em alguns casos que são mal avaliadas. O INSS, às vezes, a pessoa acaba aposentando, pegando uma regra de 50%, mas às vezes teria a possibilidade de uma aposentadoria pré-reforma, em que teria uma forma de cálculo diferente, enfim, ou uma aplicação de fator previdenciário quando poderia não ter tido ali o fator previdenciário, enfim. Então, acho que há muita questão mesmo de revisão para os advogados trabalharem. Agora, a legislação é algo que realmente atrapalha muito aí, ou pelo menos vai mexer muito com a forma como a gente trabalha. E a tecnologia? Como é que você vê essa questão da tecnologia agora e o advogado, o papel do advogado nesse mundo tecnológico? Então, a gente tem ChatGPT, tem, enfim, sistemas que resolvem, às vezes, muito mais rápido e, em alguns casos, até mais eficiente que alguns advogados. Como é que você vê essa questão? Antes de responder isso daí, eu gostaria de falar alguma coisa antes, porque seria essa questão da reforma, o advogado tem que estar atento, porque muitas vezes ele tem o direito a períodos especiais que vai aumentar o tempo dele, então muitas vezes ele pode se enquadrar numa regra de 50%, ou às vezes ter já o direito adquirido. Então, ele tem que estar atento à procura de um advogado especialista para buscar mesmo esse direito lá atrás, porque a intenção é tornar muito mais difícil a aposentadoria ao longo do tempo, né? Com relação à questão da tecnologia, a tecnologia ela trouxe aí, já vem, né, no caso do direito previdenciário, a questão do INSS, né, que é o acesso mais fácil à população. Eu vejo que o advogado tem que estar atento, né, porque surgem aí até novos mercados, né, para o advogado. Então, hoje nós temos aí algumas coisas que acontecem na internet, nós temos aí a lei de acesso à informação, nós temos diversas nuances aí do direito que o advogado pode atuar, além do direito previdenciário em si. O direito digital, né? É uma área que tende a crescer também, né? Então, o direito digital que você está falando, mas no caso do direito previdenciário, é trabalhar no sentido de aproveitar o meu INSS em seu favor, né? Hoje nós temos ali muito fácil o processo previdenciário, você pode pegar a cópia do processo, você pode pegar o CNIS, você pode fazer, por exemplo, um planejamento previdenciário para um cliente seu de uma forma muito mais tranquila, porque você tem ali muito fácil, né, o acesso. Você olha para o CNIS e você vê, por exemplo, todos os veículos estão ali. Você verifica se alguma empresa contribuiu ou não. Então, se torna assim muito mais fácil, né? Até para você atender o seu cliente e ali mesmo você já preparar o contrato, já cobrar do seu cliente seus honorários. Então, acho que você tem que olhar para a tecnologia sempre em seu favor, né? E novos direitos vão acontecer, novas oportunidades, novas revisões. E os conflitos não vão parar. Não param. Os conflitos não param. Não param. Então não tem como dirimir com os conflitos, né? Sem, não sei, assim, pelo menos não vislumbro isso hoje, né? Sem a presença do advogado, né? Eu acredito, e é realmente como eu tenho pensado, que o direito, com essa evolução do digital e das tecnologias, né? Inteligência artificial, principalmente, o advogado vai ser muito mais um gestor de conflitos. Então ele vai ser o cara realmente que
que consegue gerir muito bem os conflitos do que realmente o detentor do conhecimento. Porque hoje, o advogado ele é o detentor do conhecimento técnico, certo? Então, vai um cliente te procurar porque ele não tem uma inteligência artificial que dá para ele informação de forma clara. Ele não tem acesso, mas um dia ele vai ter. E isso está acontecendo já, né? Então, ele quer uma informação, ele pode perguntar ali para o ChatGPT ou, enfim, outras inteligências artificiais que, de alguma forma, ele vai ter uma informação razoavelmente clara. E a tendência é evoluir mais. Mas de qualquer forma, é isso. O direito digital, ele está muito claro aí. Porque pode vir o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, mas a defesa do seu direito vai necessitar de um advogado. Mesmo que seja tudo de uma forma, o julgamento vai ser virtual, mas vai precisar que alguém alimente isso. E vão surgir outras formas do direito tolhido dentro disso. Uhum. Então, eu vejo que... São os conflitos, né? São os conflitos existirão, né? Pessoas se sentirão a prejudicadas. defesa desses conflitos vai ser necessário, Uhum. de uma forma ou de outra. Só que de uma forma mais digital. Uhum. Pensando agora aqui em gestão de escritório, quais são as principais dificuldades que você vê assim no dia a dia que você enfrenta na gestão de um negócio, né? O que você percebe que é fundamental que o proprietário, o dono, o advogado ali, a referência de escritório tem que estar sempre observando, tem que estar olhando, que são partes fundamentais do seu negócio, que eventualmente é meio complexo. Quais são os pontos cruciais, assim, que você vê de um negócio que deve ser observado e também as dificuldades que você encontra aí em relação à gestão de um negócio? Eu vejo que de um negócio, de uma forma geral, você está sempre atento ao teu negócio, né? Atento à questão os pagamentos. Hoje, nós temos colaboradores, então eles são o necessário, o principal, né, da nossa atenção. Então, nós temos que ter valores para cobrir todas as despesas. Isso é uma coisa que eu acho que qualquer empresário se preocupa. A questão da própria gerir o negócio, né? Porque você tem que gerir o negócio com as pessoas, entender as pessoas. Paralelamente, no nosso caso, o direito previdenciário e do direito em si, nós temos os nossos clientes que muitas vezes não entendem a demora do processo. Eu acho que uma grande dificuldade nossa é o cliente entender quanto tempo demora um processo, né? Esses dias eu tive uma cliente que falou assim: poxa, eu estou muito chateada porque está demorando demais o processo. Então, é uma coisa que vai além daquilo que a gente pode... sabe? Não temos como apressar a coisa, né? Então, a coisa anda da forma como tem que andar. O processo judicial, ele é lento, né? Processo previdenciário, se você vai também para o Conselho de Recursos, também é lento. Então, você tem que aguardar como as coisas. Existem fases processuais e o cliente muitas vezes não atende. Então, você tem que gerir isso. Essa insatisfação do cliente, muitas vezes, é um pouco complicado. E é difícil, né? Assim, essa é uma dor que muitos advogados, inclusive, comentam, né? De que, poxa, tá trabalhando no processo, tá ali brigando, em muitos casos, trabalhando ad êxito, então, para receber no final. E aí o cliente, ele tem primeiro a necessidade, né? Porque ele quer o benefício por uma necessidade mesmo, né? Aliado a isso, tem a demora do Estado que gera nele uma espécie de ansiedade, né? E aí movimenta essa chateação. A pressa ela é dos dois lados, porque quem está requerendo esse direito, ela tem pressa, porque o benefício ele tem um caráter alimentício, só precisa ser alimentado daquele benefício. Paralelamente, o escritório também precisa pagar suas dívidas.
Então precisa que o benefício seja concedido para que o cliente pague os honorários. Então, essa pressa, ela é de ambos os lados. Então, a gente tem que, muitas vezes, nós entendemos que o judiciário, ele é lento, mas muitas vezes o cliente não entende. Então, é uma... Como provocar no cliente a percepção, trazer para o cliente a percepção de que, pô, você está trabalhando no caso, a culpa não é minha, eu estou aqui lutando por você. Como é que você trata o cliente nesse momento? O que você dá de dica para o advogado que também passa por essa situação? Eu acho que é atender o cliente, perceber que o cliente está insatisfeito, mostrar para ele como funciona o judiciário. Eu, muitas vezes, eu viro a tela do computador e mostro o processo para o cliente, explico para ele que eu sou tão interessado no processo quanto ele, eu estou trabalhando no processo e eu também tenho pressa que ele receba o benefício que eu também preciso receber para pagar as minhas contas e que o direito dele está sendo muito bem defendido, que nós dependemos do judiciário e o judiciário, infelizmente, é lento. Na maioria das vezes, os clientes, ao final, eles entendem. Mas um ou outro acaba ainda, porque às vezes até por necessidade, eu entendo, fica às vezes um pouquinho insatisfeito. Mas eu acho que é isso, é essa conversa com o cliente, essa explicação. Mesmo porque é um direito dele, né? Ele não tem a obrigação de saber que o processo demora, que o judiciário é lento. Nós sabemos, isso para a gente é muito claro, mas para o cliente não. Quando ele vem até o seu escritório, ele quer que o direito dele seja resolvido, e resolvido ele acha que o advogado é mágico, que o advogado vai entrar com o processo e vai resolver. Seria muito bacana se você entrasse com o processo e o juiz desse liminar, né, de concessão do benefício, mas nem sempre. É muito raro Quase isso. nunca, né? Quase nunca isso é acontecido, não acontece. Então, a gente tem que esperar muitas vezes a sentença. E às vezes a sentença demora. Por quê? Porque o trâmite processual entre a propositura da ação até o julgamento em si, muitas vezes demora 1 ano, 2 anos, dependendo da vara que está o processo. Então, eu entendo a insatisfação. Por isso que o cliente, ele tem que... nós temos a obrigação de explicar para o cliente, né, como que está o processo dele, a demora, e ser solidário, né? A gente parte muito do princípio de que já é uma pessoa que não detém muito conhecimento, então a insatisfação dela decorre muito disso, né? Então o que você tem que fazer é tentar, como você falou, mostrar para ele que o trabalho que você está fazendo, né? Tentar talvez... Porque existe um fantasma na cabeça do cliente, né? Qual é o fantasma? Ah, meu advogado não está fazendo nada. Ah, você não recebia ainda, que sei lá, acho que a impressão dele é que o advogado está sentado lá no escritório, né? Eu já até ouvi clientes dizerem assim, né? Ah, vindo o advogado estava sentado no meu processo, né? É um termo chulo que indica um comportamento inadequado, que não é, né? O advogado, na verdade, está ali trabalhando, e ele tem esse fantasma de que o advogado não está trabalhando. Mostrar isso para o cliente muitas vezes é importante, porque é um trabalho árduo, né? E acho que você, principalmente, faz isso com muito amor, né? Realmente com muita vontade de ajudar esses clientes, né? Escolher o direito social, na verdade, já vinha ajudando, por exemplo, desde a época do bairro lá, do Encosta Norte, que já ajudava gratuitamente óbvio que se beneficiou também, né, na medida em que você conseguiu colocar asfalto e ônibus, mas beneficiou toda a coletividade, né? Todas as pessoas que estavam ali. O direito previdenciário, ele é um direito social, né? Então você imagina, a pessoa trabalhou toda uma vida, ela contribuiu e ela vai se aposentar. Ou então a pessoa teve uma pessoa de quem ela dependia, e essa pessoa faleceu e ela precisa ter a pensão, precisa continuar se alimentando. Ou então uma pessoa que sempre trabalhou e ficou doente, ficou incapaz, e essa pessoa precisa substituir o seu trabalho pelo benefício previdenciário. Então, veja, é um direito de extrema importância. É um direito que ela vai substituir a renda da pessoa. Então, ele precisa ser tratado com muito cuidado, precisa ser tratado
o cliente tem que ser tratado com muito cuidado, e o direito dele também, com muito carinho. Porque, imagina, eu tenho para mim, cada vez que é concedido um benefício no escritório, uma satisfação. Aliás, lá na equipe, toda vez que concede um benefício, a gente propaga isso. Agora nós até temos colocado também nas redes, porque é bacana isso. Isso para a gente é como se fosse um troféu, porque não é fácil você muitas vezes brigar no judiciário ou mesmo no direito administrativo para conseguir um direito que a pessoa deposita em você toda o direito, né, a percepção dela. Então, quando a gente consegue realmente esse direito, é uma satisfação pessoal. E comemorar as vitórias motiva e te coloca no foco de mais vitórias. Sem dúvida, sem dúvida. É isso, Contagia. Contagia e ele traz mais vontade de lutar por outros direitos. Eu contei aqui minha trajetória, participei de uma associação de moradores onde não ganhava um tostão, não ganhava nada, não era por honorários, mas a gente brigava pelo direito das pessoas para que as pessoas vivessem melhor, para que as pessoas morassem melhor, para que as pessoas conseguissem acesso ao ônibus, acesso ao asfalto, não pisasse no barro, né? Que as pessoas tivessem acesso no mínimo, uma associação que o representasse. Então, essa busca e essa luta pelo direito social das pessoas, ele vem desde lá de trás. Então, essa é a minha missão, né? Eu vou ficar velhinha, não estou velhinha ainda, né? Mas eu vou ficar muito velhinha brigando por esse direito das pessoas e isso me deixa muito feliz. Bom, pensando na sua trajetória até aqui, que você não... Tem alguma coisa assim que você fala, cara, eu fiz assim, eu fui por esse caminho e eu percebi que esse caminho não deu muito certo. Se eu pudesse voltar atrás, esse caminho eu não iria. Tem alguma coisa nesse sentido? E, aproveitando também, o contrário. Teve algo que você fez você falar, cara, isso aqui foi fundamental. Isso aqui realmente foi um direcionador para mim ou me trouxe realmente os resultados que eu consegui alcançar hoje. Bom, eu vou falar do que eu fiz e que me trouxe grande satisfação. É a minha família, são vocês, meus filhos, meus netos. Eu até fico emocionada porque a minha família é tudo que eu tenho e não abriria a mão da minha família nunca. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha, Danilo, aquilo, eu acho que assim, você passa por determinadas coisas na sua vida e eu acho que você passa para quê? Para tornar como aprendizado. Eu acho que eu viveria tudo de novo, faria tudo de novo, eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo foi muito satisfatório para eu chegar até aqui e estar aqui hoje, né? No Prevcast com você, o criador desse projeto maravilhoso. Me sinto assim muito emocionada. Quero te parabenizar aqui e te desejar muito sucesso com esse projeto. Você é um menino lutador, me lembro. Já não sou mais tão menino assim, tá? O menino que eu me lembro lá em 2005, quando eu estava começando a advocacia Schettini, você tinha um outro projeto, que era um projeto da revista, a revista que, para quem não conhece, o Danilo teve uma revista chamada Sem Limites, aonde ele tinha anúncios nessa revista. Então, você é um menino também bem com grande sucesso, um empreendedorismo assim fenomenal. Te desejo muito sucesso. Adorei participar desse Prevcast hoje e
se me der a oportunidade, posso participar de outros aí. Não tenha dúvida. Ela é ligeira, que ela sabe já que ela já entendeu o tempo, né? Ela já entendeu o tempo do podcast. Todo finalzinho de podcast, né? A gente, quando o papo tá ficando legal, a coisa vai meio que eu tenho que encerrar, né? Por causa do meu câmera que me cobra ali o tempo do podcast, do programa. E a doutora, como tem ficado nos bastidores comigo, já tá ligeira ali, então já, já tá destacando isso. Já tô com o tempo já cronometrado. Mas muito legal saber assim que a sua trajetória ou o que você olha da sua trajetória não coloca em você arrependimentos, né? Traz para você apenas e é aquilo que eu falei lá no início, da questão da positividade, né? Tudo que você olha e fala, cara, serviu para me tornar mais cascuda, né? Serviu para me dar força, tipo, nunca perdeu, né? Ou ganhou ou aprendeu. Nunca Isso. perdeu. Se você me permite aqui, eu ouvi uma reflexão um tempo desse, que alguém, era uma reportagem, né? E alguém falava da sua vida, falava que, eu sou assim porque eu sofri muito quando eu era infância, meu pai era alcoólatra, meu pai era assim, brigava com a minha mãe, e a pessoa, ela vê que ela tinha muito ressentimento. E aí a pessoa que estava entrevistando falou assim: "Poxa, mas sério, você passou por tudo isso?" E aí ele falou assim: "Meu pai era uma pessoa que nunca sentei no colo do meu pai nunca, me conversou comigo." E aí o entrevistador falava assim: "Poxa, que coisa, né? E aí me fala de você." Aí ele falou assim: eu não, eu resolvi todos esses meus problemas, eu sou muito amiga dos meus filhos, eu sou engenheiro, eu sou, eu sou formado, graças a Deus eu tenho um bom escritório, eu tenho uma vida bacana." Ele falou assim: "Puxa vida, seu pai foi bacana, hein? Então você deve tudo isso a seu pai. Puxa, como seu pai foi um cara, bacana, porque você é assim exatamente porque o seu pai, com os erros que ele teve, ele fez você refletir para você corrigir a sua vida hoje e ter essa vida que você tem. Então o mérito não é seu, o mérito é do seu pai." Foi o que precisava ser, né? Então, quando você olha as coisas de uma forma muito diferente, você olha a tua vida e olha que você tinha que passar por algumas coisas e tudo isso faz parte do aprendizado, da sua melhoria, da sua percepção de ver as coisas, aí você vê que tudo valeu a pena, né? Tudo foi muito importante para você, porque o que você é hoje é exatamente um reflexo da tua história, o que você conta da sua história, já dizia Roberto Marx, né? E é isso. Então, a minha história me trouxe até aqui, assim como a sua história, assim como a história de todos, e é assim que funciona. Então, acho que bola para frente, acho que você vive um dia depois do outro, sempre agradecendo aquilo que você viveu, porque aquilo que você viveu te trouxe você como você é hoje. Interessante, interessante, muito bom. Tem muito mais exercer a gratidão, né, pelo dia de hoje, por estar aqui, do que realmente ficar questionando ou não reconhecendo, né, eventualmente, sobretudo sobre uma ideia de que a vida não tá boa, né, agradecer o momento atual. Então, eu agradeço aqui tê-la na minha vida, né, realmente uma parceira, uma pessoa incrível, que, enfim, me criou muito bem, né, realmente nunca tive privilégios quando era criança. A gente tinha uma vida, sim, de privações, tivemos privações, né, mas nunca faltou amor, né, nunca faltou carinho, nunca faltou ensinamentos. Então, o cara foi uma mãezona. O que você deixa de dica aí pro advogado que está iniciando hoje, que está começando no direito previdenciário, que está engateando já um pouquinho no direito previdenciário, ou até mesmo para o advogado que já está tocando aí o seu escritório e quer talvez dar um passo um pouquinho maior? O que você deixa de dica para eles? Garra, respeito pelo seu cliente, clareza,
para o seu cliente, respeito por você mesmo e fazer o melhor trabalho possível. Se debruçar no direito previdenciário para conseguir para o seu cliente sempre o melhor benefício, sempre o melhor direito. É trabalhar com responsabilidade, trabalhar com dedicação, um atendimento de excelência. Muitos falaram e eu assino embaixo, eu acho que o atendimento ao seu cliente é de suma importância e garra. Acho que é isso. Tá? Garra, talvez, aí é uma característica muito forte sua, né? Aliás, você já de cara já mandou garra aí como algo realmente muito forte. Acho que é isso mesmo, né? Ter garra, né? Acho que as dificuldades, elas vão acontecer, né? O vento forte vai bater, mas se você estiver firme ali, sendo resiliente, grande chance de você superar e sair melhor da ventania do que quando você entrou. E estudo, né, Danilo? Porque o direito previdenciário é um direito mutante. Todo dia nós dormimos com uma regra e acordamos com outra. Então, o estudo do direito previdenciário é de suma importância. Está muito atento às mudanças, está sempre estudando, porque se não estudar o direito previdenciário, você acaba não fazendo um bom trabalho, né? Então, o estudo do direito previdenciário é de suma importância. Maravilha. Queria novamente te agradecer por ter participado aqui comigo desse projeto. Aliás, você não está participando dele aqui. Você participou dele desde o início, né? Você é uma mentora para mim. Então, desde quando eu pensei o Provicast, eu conversei com você sobre ele e você falou, vai para cima. Tivemos dificuldades aí no meio do caminho, você falou, vai para cima. Então, você realmente tem me apoiado, é minha parceira de vida. E te agradeço, só tenho que te agradecer mesmo. Muito obrigado por levou o meu filho para estudar, para trabalhar na Skitine, né? Muito legal mesmo, né? Acho que eu demorei um pouquinho e você já foi lá e falou, vamos trabalhar com a gente, bacana. Que, aliás, foi assim comigo, foi assim com o Denis, de alguma forma, embora eu tivesse outros negócios, seja... Aliás, acho que sim, pelo exemplo, né? Pelo exemplo, você acabou puxando todos pro seu lado aí. Então, muito bacana mesmo, é uma mulher incrível, uma guerreira, acho que uma mulher daquelas que realmente são para se espelhar. Tem todas as possibilidades de dar desculpas, né? Acabamos aí de perder meu pai recentemente, você poderia estar inventando um monte de coisa, mas não, tá aí, seguindo a vida, tocando, né? E, enfim, sendo grata por tudo que acontece. Então, te agradeço a participação aqui comigo e pedir para vocês aí que estão acompanhando aí com a gente. Antes, a doutora tem uma... Por favor, faça aí. Quero agradecer a você, né, mais uma vez, agradecer a todos os participantes, pessoas brilhantes que passaram por aqui, o Jonas, né, o Dr. Elcio, o Richard, o Dr. Eduardo, né, Dr. Eduardo, Dr. Cláudio, o Farinelli. Então, pessoas assim de suma importância para o direito previdenciário, tanto na parte jurídica da coisa, como da parte médica. Então, agradecer a todos pelo apoio que tem dado a você aí no Prevcast. E fica aqui meu agradecimento pessoal a todos eles. Maravilha, e espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio que eu tentei realmente trazer uma referência para mim, tanto de vida quanto no direito previdenciário, e tenho certeza que tudo que ela passou para mim durante toda a vida e me fez tornar o homem que eu sou hoje, acho que ela conseguiu de alguma forma sintetizar e passar um pouquinho para vocês também, ver se de alguma forma consegue gerar insights, feedback para vocês. Compartilhem o vídeo, importante que esse canal continue crescendo, que pessoas tenham acesso a insights como os que foram gerados aqui hoje, e também que na medida que o canal começa a crescer, a gente também consegue trazer pessoas relevantes para também fazerem parte aqui desse programa e gerar cada vez mais insights para você poder utilizar no dia a dia, tá bom? Siga aqui o nosso canal para também e ative o sininho para ficar por dentro aí em primeira mão dos próximos conteúdos. Pessoal, muito obrigado mesmo para vocês. Até uma próxima. Valeu!